depois também. Ok, então, boa noite a todas e todos. Essa é a 70ª reunião do grupo, então temos aí um marco do grupo que já existe há mais de uns 4 anos, né? E eu queria, hoje o Saulo hoje vai falar sobre um texto que a gente apresentou no evento, o Saulo apresentou esse texto no evento, eu mandei ele para uma revista da Colômbia, a gente está esperando resposta aí dessa revista da Colômbia. Antes, eu queria só fazer referência a algumas coisas, né? Quer dizer, entre a nossa última reunião e essa, a gente teve a liminar dada lá na ADI estadual aqui no TJ de Minas. Hoje ela foi publicada. Eu vou deixar depois no grupo inteiro o teor da decisão do desembargador, o Kilder Carvalho, que é um professor, que inclusive é professor de Direito Constitucional, então a decisão dele é uma decisão bem interessante. E para além de ter ficado somente em questões preliminares, de uma liminar, ele já vai a fundo lá no mérito. Então, eu acho que já está bem antecipado qual que vai ser o voto dele no julgamento. Os autos estão conclusos para ele. E eu acho que não vai ser muito diferente quando o julgamento de mérito já vai ser considerado inconstitucional. A Samantha e eu fizemos um vídeo, Samantha falando sobre a questão de direito de família, das famílias, corrigindo aqui, né, a força do hábito, né? Eu acho que foi bem legal, acho que vale a pena todo mundo aí dar uma olhada, falando de uma série de questões, desafios aí para o direito das famílias. A gente, Samantha, eu, mas teve mais gente aqui do grupo também. Quem foi? Robin e Silas, exato. A gente escreveu um texto com uma resposta a um artigo péssimo que foi publicado num jornal sobre defendendo uma moça que foi transfóbica, com a Erika Hilton, e eu mandei esse texto para o Conjur. Estou esperando ainda a resposta do Conjur, e a gente está vendo, inclusive, a possibilidade de publicar num jornal, uma versão resumida dele num jornal. Então, temos isso. Eu hoje comecei a redigir uma petição de amicus curiae para um caso lá de Goiás, um promotor de justiça que desclassificou um crime de injúria homofóbica, dizendo que a decisão do STF viola a Constituição, que a decisão do STF criou tipo penal, enfim, a decisão bastante ruim, na verdade. Ele acabou desclassificando para injúria simples, e como injúria simples ela é uma ação penal privada, e ele remete, então, para que o ofendido promova a ação penal privada. A gente está fazendo, a Amanda, que é a presidente da Comissão de Diversidade da OAB Federal, fez uma reclamação alegando violação à decisão do STF, da DO 26, e o Rodrigo também, e mais outras pessoas, a gente ela vai elaborar aí uma petição de amicus curiae, e aí quem quiser, inclusive, nos ajudar nessa redação, seja bem-vinda e bem-vindo nessa redação. A argumentação do promotor é bem ruim, eu acho que dá para a gente fazer uma petição bem legal, contestando ali o que ele fala. Vocês imaginam, né? Aquela questão de que o STF legislou, que foi analogia em Malambar, e coisas do tipo. Enfim, só para situar todo mundo aí do zilhão de coisas que a gente vai fazendo nos últimos tempos, né? Sobre o nosso tema de hoje, o Saulo e eu, a gente vai falar sobre esse texto. Saulo, você quer começar? Você quer que eu comece? Claro, pode ser da forma que você preferir. Então, pode começar, e daí eu vou te acompanhando. Beleza, então. Boa noite, pessoal. Tô aqui ligando minha câmera, tô de máscara, explicar para vocês que eu tô passando por um tratamento odontológico, a minha cara tá completamente inchada, e aí, para não assustar vocês, o negócio aqui tá feio, eu vou usar essa máscara. Quero agradecer, Ale, mais uma vez, pela oportunidade de falar aqui de um texto nosso. A última discussão que nós tivemos, debatendo um texto meu e do Ale, foi muito gratificante para mim. Esse grupo é de altíssima qualidade, então, muito obrigado pela oportunidade.
E esse, como a Ale falou, é um texto que a gente enviou para um congresso na UFF. Infelizmente, ainda não saiu os anais do congresso, né? A gente mandou para publicar em outra revista, ainda não saiu a publicação, mas a gente espera ter um retorno em breve, né, Ale? Mas esse é um texto, inclusive, que fala um pouco do que eu trouxe na minha outra apresentação, né? O próprio título já diz o que a gente está questionando, o que a gente está querendo saber. É possível uma teoria jurídica queer? Ou seja, nós conseguimos fazer uma teoria jurídica queer? Claro que aqui já sinaliza que é um diálogo com a teoria queer, enquanto uma epistemologia dissidente. E logo no início, né, nós já damos essa resposta. Apesar do objetivo de falar sobre isso, na primeira linha da introdução, nós já falamos sobre a impossibilidade de uma teoria jurídica queer. Porque o queer, ele questiona os próprios limites do sistema jurídico e as dificuldades que nós temos em reconhecer subjetividades que não se alinham à normatividade de gênero e sexualidade. E acho que isso aqui é um dilema para todos nós que estamos pensando aí, perspectiva progressista, né? Acho que em diversas áreas, quando a gente tem esse olhar progressista, a gente acaba esbarrando nessas limitações estruturais que o direito tem. Então, quando a gente vai falar de diversidade sexual e de gênero, quando a gente vai falar de teoria queer, nós temos uma grande dificuldade, tendo em vista que a teoria queer é uma proposta disruptiva, é uma proposta que não busca ser encaixado dentro desses institutos, dentro do direito da forma que ele está posto. Então, a teoria queer rejeita essa ideia. A ideia da teoria queer, na verdade, é resistir pelas margens. Então, nós temos aqui dois autores centrais que embasam essa discussão, que é o Daniel Guacira Lopes, se não me engano é Guacira Lopes, e o Herder Van Pelt. Então, eu quero começar aqui falando desse texto do Daniel, que é um texto assim, basilar nessa questão de pensar uma teoria jurídica queer, né? Ele também é um autor que refuta. Pode falar, Lê. Só para situar, Saulo, que eu não sei se você vai explicar, né, sobre o que é a teoria queer, mas eu acho que é importante para deixar claro desde o início. A gente está falando de uma teoria queer, a gente está falando de uma perspectiva que ela é crítica, ela não é uma teoria normativa, ela não é uma teoria do direito, e, aliás, uma das questões que a teoria queer vai se debater é de não ser encapsulada pelo direito, né? E a gente está falando aqui de uma proposta que vai questionar os fundamentos sobre os quais o direito moderno foi construído. Então, o direito moderno ele é binário, e cristão, ocidental, europeu, etc., etc. E por essas características, ele acaba excluindo dissidências, né? No nosso caso aqui, a teoria queer surge muito pensando na questão de como as chamadas dissidências sexuais são excluídas por esse modelo do direito moderno. Então, assim, muito do desafio que a gente tem quando a gente fala sobre a questão da saúde de pessoas trans, quando a gente fala sobre a questão da dupla maternidade de mulheres, da questão da fertilização in vitro, temas que a gente vem abordando aqui ao longo, o tema da Thaís, o tema do Saulo, né? Tanto do Saulo quanto da Thaís trataram dessas questões nas suas dissertações. A gente está falando sobre limites do direito, a gente está falando sobre questões das quais o direito não dá conta. A minha discussão com isso já vinha há algum tempo, falando da questão da diversidade, o desafio do direito de lidar com a questão da diversidade. E aí a teoria queer, eu acho que ela na verdade, a crítica queer ao direito, eu acho que ela é uma perspectiva interessante para a gente, como o Saulo disse, tensionar esse direito, pensar os limites desse direito. E aí eu acho legal que ela não é uma proposta de dar resposta. A ideia aqui não é da gente ter resposta, mas da gente mostrar os limites, né? Até onde que o direito consegue responder adequadamente e se o direito dá conta de responder adequadamente. É só um panorama aí. Isso, no final das contas, acaba reverberando para todos os grandes ramos, todas as discussões que a gente vem fazendo aqui. Igor. Dentro disso que você coloca, professor, acho que também, né, eu reflito se o direito consegue mudar isso
esse paradigma no qual ele se embasa. Eu acredito, por exemplo, o direito, como você colocou, esse paradigma foi o mesmo desde o século XVIII, desde o iluminismo, o paradigma científico do direito continuou o mesmo. Mas outras áreas do conhecimento mudaram o paradigma científico em qual ele se sustenta, principalmente a física mudou o paradigma científico no qual ele se sustenta muito no século XX por causa da física quântica, outras áreas do conhecimento mudaram. Então, assim, a impossibilidade do direito não mudar seu paradigma no qual ele se fundamenta é mais uma resistência, acho que conservadora de um viés social, do que propriamente uma impossibilidade científica de que o direito, enquanto área de estudo, possa reformular seus fundamentos, né? Se outras áreas do conhecimento conseguiram, o direito consegue também. A gente tem um desafio enorme aqui, porque, afinal das contas, a grande discussão é se a gente vai se contentar com reformas dentro do próprio sistema, ou se a gente realmente vai propor uma refundação. O direito já foi refundado mais de uma vez. O direito moderno é alguma coisa totalmente diferente do que ele era, por exemplo, em toda a pré-modernidade. E esses fundamentos pelos quais a gente conhece o direito nem sempre foram assim. Então, o direito já foi reinventado mais de uma vez. O grande desafio é que, quando a gente fala sobre propostas de inclusão, das chamadas lutas pelo reconhecimento, por exemplo, uma discussão que a gente estava fazendo ontem lá na aula, né? O Igor estava lá na aula do mestrado. Aquela luta pelo reconhecimento, ela é uma proposta de trazer para dentro do direito aqueles que estão fora, que é algo extremamente importante, óbvio, mas que não muda a estrutura do direito. O direito continua funcionando numa lógica de quem está dentro de quem está fora, né? E aí a provocação da teoria queer é a ideia de que isso não basta, isso não é suficiente, porque a gente mantém os mesmos mecanismos modernos, europeus, ocidentais, etc., de exclusão, né? Então, ela é, na verdade, uma provocação para mostrar as insuficiências, mesmo de posições que são muito progressistas, né? Exatamente, Ale. E pegando um gancho nisso que vocês estão falando, né, que eu já ia falar do texto do Daniel Garcia Lopes, que é sobre teoria jurídica queer também, que é um texto muito interessante, recomendo a leitura, que ele vai trazer esses exemplos, inclusive o exemplo do casamento homoafetivo, que ele vai dizer que a possibilidade do casamento, isso a gente pode pensar em contexto de Brasil também, que foi a decisão do STF, que ela não mudou a estrutura do direito das famílias. O que ela fez foi aplicar uma lógica de assimilação, né? Então vão ter aqueles corpos, aquelas pessoas que vão conseguir se assimilar ao modelo heterocis normativo. Porém, vão ter aqueles que não vão conseguir e que não vão querer, né? Então, essa lógica do reconhecimento por assimilação é algo que a teoria queer, através do Daniel, vem construindo também, é algo que eu até utilizei na minha pesquisa exatamente, né? Um modelo higienista. E aí, dando continuidade aqui na discussão do texto, que eu trouxe o Daniel e também o Éder Van Pelt, porque o Éder já vai vir falar que nós conseguimos fazer essa teoria queer, essa crítica queer ao direito, que foi o que o Ale trouxe, esse campo de tensionamento, né, de trazer essas tensões. Então, basicamente, nós estamos dizendo que nós não conseguimos fazer ou falar de uma teoria jurídica queer, mas nós conseguimos fazer uma crítica queer ao direito. Então, os primeiros tópicos lá do texto vai falar, né, da teoria queer, seus fundamentos, desconstruções e perspectivas disruptivas, trazendo um contexto, né, de como surgiu essa produção acadêmica, que surge no contexto do norte global, né, através é sempre apontado como um pontapé da teoria queer, a Teresa de Lauretz, assim como a Butler, depois, com problemas de gênero. Então, o texto traz um pouco disso, né? Passa ali cita a Teresa, né? E vai para as ideias que a Butler traz, que aí é um momento que se firma, de fato, essa teoria queer. Claro
que dentro de um contexto norte-americano, né, que depois é trazido para o Brasil através da academia. Tanto é que aqui raramente a gente encontra pessoas que se identificam como queer, ou que seja uma categoria de identificação para algumas pessoas. Isso é uma problemática dentro da própria teoria, isso constantemente tem sido repensado. O Pedro Paulo, por exemplo, fala de uma teoria queer decolonial, alguns autores vão falar de uma teoria queer, e isso por quê? Por causa dessa indisposição gerada pela incorporação, não só desse termo da língua inglesa, mas da incorporação do contexto das lutas sociais de lá que nós incorporamos aqui, sendo que nós temos o nosso contexto brasileiro que é distinto, né, que não é universal. Né? Aqui a gente cai de novo naquele mito da universalidade, que a gente sabe que não existe, e aí, nesse momento também, a gente traz o Richard Miskolci, é assim que se pronuncia? Que eu não trouxe aqui, mas trouxe na minha dissertação, que é um autor que está enfrentando aí um cancelamento merecido, fez algumas críticas muito sem noção ao movimento trans, né? Enfim, fez algumas coisas ali que não cabia a ele, nem mesmo enquanto cientista, né? Enquanto liberdade de cátedra, etc., foi totalmente desnecessário o que ele fez. Acho que vale a pena anotar isso, né? Já que você está utilizando esse autor. E então nós falamos também de Foucault nesse texto, apesar de ser muito breve essa explanação, mas porque Foucault contribuiu muito para as ideias da teoria queer. E é importante que se diga que nós não podemos falar que Foucault foi um autor da teoria queer. Isso seria anacronismo. Ele não pensou, o que na verdade aconteceu foi os filósofos pós-estruturalistas que vieram depois de Foucault pegaram, como Judith Butler, pegaram as suas ideias e no caso da Butler, né, trouxe ali todo o contexto de biopoder, de biopolítica, para pensar o conceito que ela desenvolve de uma performance de gênero. Então, ali está tendo um contato com Foucault, mas não é certo colocá-lo como um autor queer. Apesar da história da sexualidade também, né, tem uma grande influência aí no desenvolvimento da teoria queer, tanto que eu acho que ele é o primeiro, quem quer pesquisar utilizando teoria queer, né, definindo teoria queer como seu marco teórico, na UFOP a gente tem a Karine Carneiro, que dá uma disciplina só de Foucault, uma disciplina muito legal, inclusive, e eu acho muito difícil entender a teoria queer sem entender Foucault, né, e direto na Butler, por exemplo, são tijolinhos, né, acho que Foucault, depois Butler, depois o Preciado também, enfim, pessoal, não estou conseguindo ver aqui o chat, mas deixa eu ver aqui se tem alguma consideração importante. Depois eu volto aqui e debato com vocês, vou só continuar a apresentação do texto. Então, nós trazemos também a ideia de Butler avançando para o Preciado, até chegar nessa problemática da teoria queer e o direito, né, que a teoria queer ela desafia essa estrutura central do sistema jurídico, que é a norma. Né? É uma perspectiva que busca evidenciar como as normas jurídicas transformam elementos que são, na verdade, contingentes históricos, em características que se apresentam ser naturais e universais, mas que não são. Nós sabemos aqui que esse discurso do natural e do universal ele é uma estratégia hegemônica, né? Enfim. Então, aí nós exploramos, inclusive, o Daniel Garcia Lopes, o Éder Van Pelt, que vai vir falar dessa crítica queer ao direito, que é esse campo de tensionamento constante. Ele tem um livro muito interessante também, que é o Encruzilhadas Queer no Direito, que é uma dica de leitura sensacional, acho assim, um livro fantástico. Esse aí, Ale. Enfim, posso passar para você, Ale? Acho que eu já dei uma resumida. Esse é um texto, pessoal, que ele são poucas páginas, né? São 10 páginas, porque estava ali atendendo o edital do congresso que a gente estava participando, né? Foi feito conforme as orientações dele. É um texto que dá para explorar muito mais coisa, inclusive eu pego o gancho desse texto e exploro lá na minha dissertação. E aí é isso, né? Acho que é para abrir mesmo uma discussão.
Eu acho que tem um pessoal que está discutindo aqui no chat, a gente podia trazer para cá, né? Começando aí com a Robin. Robin, você quer resumir aqui as questões e aí a gente traz para o debate? Então, perfeito. Obrigado, Alexandre. Não, eu comecei concordando com o que o Igor falou, de realmente que o direito não mudou desde o século XVIII. E, claro, a gente falar que o direito mudou ou não mudou depende da perspectiva que a gente está fazendo. E a maneira como eu entendo é que todo o nosso direito ele é engessado dentro do modelo da filosofia da consciência. Apesar da gente ver alguns discursos justnaturalistas, principalmente do pessoal daquele do direito encontrado na rua, essas coisas, tudo o nosso direito, ele é um direito bem dentro da linha Kant e Descartes ainda, aonde eu crio os sentidos e imponho. Se eu for ver umas portarias, tudo, sobre questão LGBT, ele já começa definindo o que é. E eu senti isso quando eu fui registrar meu nome social. Eu tive que me declarar como trans ou travesti. E eu não sou nenhuma das duas coisas. E quem é não binário? Certo? E, sabe, desculpa, transexual ou travesti? E eu estava vendo hoje o Ministério da Saúde se manifestou na DI 7806, vocês viram o comentário meu, e eles só falam de transexualização. Por quê? Porque o nosso direito, ele se rompeu com as demais dentro da ideia da autossuficiência do direito. Eu não vou usar a expressão de o direito ser autopoético, senão vocês podem achar que eu sou lumaniana. E, por favor, eu não sou lumaniana. E aí o direito ele só consegue encontrar respostas nele mesmo, e aí ele se auto-perpetua dentro da racionalidade. E a racionalidade, já que o direito é racional, o racional é bom. Se você discordar de mim, você é irracional, e se você, sociedade, não está se adaptando aos conceitos que eu fixo, mesmo que não sejam conceitos binários, vão ser conceitos digitais, níveis discretos. Qualquer coisa que saia disso, fundado nessa herança macabra da filosofia da consciência, impede qualquer diálogo com a questão queer. Então, eu vou concordar com o Saulo e com o Bahia na introdução de que o direito é incapaz, mas somente dentro do direito ainda continuar vinculado com a filosofia da consciência. E que se conseguir o direito sair disso, e talvez reaproximar o direito com filosofia, sociologia e com a própria sociedade, a gente pode encontrar até um direito diferente que, saindo desse modelo de assujeitamento da sociedade e dos sentidos, é capaz de, então, dar conta da teoria queer. Tá? E o que eu falei, eu estou adiantando porque os meus planos de doutorado são alguma coisa nesse sentido. Por isso que você está vendo que eu não dei conta de fazer nesse tempo, né, Alexandre? Era impossível trabalhar isso nesse tempo. Ok. Gustavo, depois eu quero retomar a discussão da roda. Vamos lá. Continuando a discussão, Robin, que o Preciado, que já foi citado aí pelo Saulo, inclusive chegou a fazer, né, naquela palestra famosa dele, não sei se todo mundo chegou a ver, mas ele se manifestando contra a psicanálise enquanto uma disciplina que ainda perpetua um saber binário, né? Então, assim, o direito, né, mesmo que ele procurasse encontrar algo fora de si, muitas vezes ele pode também encontrar coisas, uma vertente binária ainda, né? Porque a própria psicanálise que estuda essas questões ainda perpetua essa visão binária de mundo. A própria psicanálise, né? Então, assim, e ele sofreu resistência quando ele falou sobre isso. Então, não sei se exatamente só se o direito sair de si isso resolveria, mas com certeza eu entendo a crítica e concordo super, porque ainda não, até na própria faculdade a gente não estuda outras disciplinas de forma mais aprofundada, né? É muito direito por si só, sociologia, filosofia são relegados na grade da graduação, enfim. Mas, inclusive, outras disciplinas ainda têm resistência com essa questão de abranger outros tipos de sujeitos. Beleza, Gustavo. E sim, na verdade, se a gente usa uma perspectiva até do próprio Foucault, ele vai dizer que a tal da
mentalidade, eu nunca sei palestrinha, gente, é mais ou menos por aí, o Estado moderno, na questão no uso da biopolítica, ele se vale do direito, mas ele também se vale das ciências psi, da medicina, e etc., para estatísticas, enfim, para criar esse sistema de controle, né, do controle social, enfim. O direito tem um papel muito importante nessa história, e eu acho importante a gente pensar o seguinte, né, quando a gente está falando das críticas queer, a gente está falando de algo, eu tratava isso de uma outra perspectiva, pensando na questão da diversidade, na ideia de que o direito, ele é um mecanismo fantástico de pegar várias formas de vida que são possíveis de serem vividas, várias perspectivas de modos de vida boa, etc., e ele seleciona um. E ao selecionar um, ele normatiza, mas percebam, ele não só normatiza, ele normaliza, ele torna aquilo lá normal, né? Normalizado, normatizado, tá tudo muito junto ali. E é claro, o que está fora do que é normal, né? É ilícito, é doença, é crime, né? E o direito é um mecanismo espetacular de fazimento de listas, né? De tornar vidas e modos de vida ilícitos, doenças e etc., né? Então, o direito faz isso com mulheres, o direito faz isso com pessoas negras, o direito faz isso com pessoas LGBT e por aí vai, né? Ontem mesmo o Igor lembrou do Estatuto do Índio, né, como é conhecida a lei lá de 1980, 81, que diz que o grande objetivo do Estatuto do Índio é trazer o índio à sociedade brasileira, ou seja, o grande objetivo do Estatuto do Índio é que o índio não seja mais índio, para usar a expressão estou falando indígena, óbvio, né, mas estou usando a expressão lá da lei, né, e é isso que o direito faz, né, e essa questão da assimilação é que a gente está questionando aqui junto com a teoria queer. O direito é um mecanismo muito interessante. No primeiro momento, o direito, o Estado, né, ele mata, não é? Ele elimina aqueles que não são assimiláveis, como os muçulmanos na reconquista lá da América Ibérica, né, da Ibéria europeia lá, quando os reis católicos saem matando todo mundo. Mas no caso dos judeus, por exemplo, eles não são mortos, eles são assimilados, né? Então tem um primeiro momento de eliminação, um segundo momento de tolerância, um terceiro momento de assimilação. E isso é algo, foi mencionado aqui, a questão do casamento, né? O casamento, união estável de pessoas do mesmo sexo. É claro que a gente, como operadores do direito, e eu vou continuar atuando de forma estratégica usando esse direito para obter reconhecimento de direitos a fórceps que seja. Então, estava lá na ação sobre união homoafetiva, estava lá na ação sobre criminalização da homofobia, transfobia, etc., porque eu acho que a gente precisa usar o direito de maneira estratégica. Ele está aqui, está à disposição, vamos usar esse negócio. Né? Não vou virar para uma pessoa trans e falar, não, peraí, deixa eu primeiro destruir todo o direito, você fica aí quieta, né? Espera aí sentada, primeiro eu vou destruir todo o direito, depois a gente vai reconstruir, reconstruir tudo, aí a gente garante direitos, né, para você e tal. Óbvio que não é isso. Eu acho que tem essas duas perspectivas aí, né? A gente faz um uso estratégico do direito, a gente vai criticar o direito, mas a gente também faz um uso, né, estratégico do direito. Para falar como que essas questões ainda assombram a gente, né? Essa semana, a Isabela Corbi, que é uma amiga minha daqui, uma advogada que faz um trabalho super bacana numa advocacia popular, ela estava falando que ela recebeu lá no escritório dela uma mulher trans que está querendo fazer um passaporte, ela já teve a retificação do nome, né, já está com a certidão retificada, e quando ela foi levar na Polícia Federal, em algum lugar da certidão consta que existe uma averbação, né, do registro original. E a Polícia Federal não deixa ela fazer o passaporte enquanto não apresentar a certidão revogada. A certidão que não é mais documento, porque ela não se chama mais, sei lá, João, óbvio, né? Assim, isso não faz sentido. Né? Não faz o menor sentido. Eles estão exigindo que ela pague, sei lá, R$300. A certidão dela é lá do Rio Grande do Norte, ela é lá do Rio Grande do Norte, ela mora aqui em Belo Horizonte, para ela trazer um documento que não vale absolutamente nada, porque aquele documento já foi
extinto, aquele registro não existe mais. E a decisão do STF é clara, no sentido de que o registro novo não deve fazer não pode fazer nenhuma referência ao registro antigo, óbvio que não, né? E aí vem a Polícia Federal, ou seja, ela tem esse documento novo, ela tem carteira de identidade, ela tem título de eleitor, mas, para efeito da Polícia Federal, ela não consegue fazer mais um documento de identidade, que é o passaporte, né? E isso muito por causa desses limites estruturais que a gente está falando do direito, né? Quando a gente pensa na decisão do STF também sobre pessoas LGBT em geral e o sistema de saúde público, e que foi preciso que o STF dissesse, olha, sistema público de saúde, vocês precisam adaptar os seus registros, seus sistemas, o seu computador ali, para que pessoas LGBT não sofram homofobia e transfobia quando procuram o sistema público de saúde. É incrível que a gente precise ter que falar para um sistema público de saúde que ele não pode violar a Constituição, quer dizer. E isso 4, 5 anos depois do STF dar a decisão sobre a DO 26, 10 anos depois do STF dar a decisão sobre a união afetiva. A gente está falando de algo que foi pedido lá nos anos 90, falando de uma decisão do STF que tem 2, 3 anos. Porque, e aí eu estou dando esse exemplo para falar o quê? No final das contas, a gente consegue criar um puxadinho jurídico, né? E quando encaixamos lá no puxadinho jurídico, união afetiva. Mas enquanto a coisa for feita assim a conta gotas, no final das contas, a cada nova necessidade, a gente vai precisar procurar de novo o tribunal, porque como não há mudança de estrutura, a coisa, há uma concessão, há uma assimilação por concessão, mas as coisas continuam sem funcionar como deveriam, né? É incrível. Esse caso que a Isabela me contou, eu estou, inclusive, pensando com ela de ajudá-la, inclusive, a fazer um mandado de segurança para essa moça conseguir rápido isso, mas o que eu queria, na verdade, fazer nesse caso era uma reclamação direta no STF, que ela tem um documento lá de negativo da Polícia Federal, para que o STF, dando uma decisão que gera um precedente, né, fale para toda a Polícia Federal do país inteiro, porque eles não podem fazer isso, né? Mas é incrível que a gente precise pensar nessa história. Ontem eu estava comentando sobre a questão do casamento, né, entre pessoas do mesmo sexo, exatamente essa dualidade, né? De um lado, eu acho extremamente importante que pessoas que querem se submeter a esse instituto possam fazê-lo, né? A negativa é para que pessoas LGBT+, pudessem se casar, viola, obviamente, a Constituição. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter também muito claro que, ao garantir esse direito, e foi isso que eu escrevi aqui no chat, né? Isso é feito dentro da lógica própria excludente desse sistema de direito, que vai permitir essas uniões desde que elas tenham aquele formato higienizado, pensado para o casamento, né? De uma relação monogâmica, de 2 pessoas, porque se forem mais de 2, o mesmo tribunal que reconheceu a união afetiva, porque leu o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição de forma aberta, na hora de uniões poliafetivas ele fecha o trem de novo, fala, não, tem que ser 2, e tem que ser 2 por causa de quê? Né? Onde que está dizendo que tem que ser 2? Né? Lá a Constituição, literalmente, textualmente, fala homem e mulher, e a gente sabe que a Constituição não pode ser interpretada de maneira burra para dizer que é só homem e mulher, mas percebam, nem a Constituição fala, né, precisam que necessariamente tem que ser 2 pessoas, e no entanto o mesmo tribunal que reconhece a união afetiva é incapaz de reconhecer outras formas, né, de família, enfim, exatamente porque preso a esse sistema, né, excludente, a esse sistema mesmo, né, como diz alguns autores lá, com C, né, é um sistema que, na verdade, ele é excludente, heterocis normativo e tal. Eu acho que a provocação da teoria queer eu acho muito interessante nesse sentido, né? A gente vai continuar fazendo litigância estratégica de direitos humanos, eu vou continuar fazendo, eu acho que essa é uma frente que eu acho extremamente importante, mas sabendo que eu estou lidando com um direito que é capenga, que ele é limitado, que eu vou precisar ir para o tribunal. E eu me senti absolutamente ridículo chegando lá no plenário do TJ de Minas falando, gente, estou falando aqui do direito das pessoas poderem fazer xixi. É isso.
E eu falei isso na minha citação, olha, no finalzinho dela, eu falei, olha, me desculpem por estar aqui falando sobre o direito da pessoa usar o banheiro, né? Mas eu vivo num país em que eu preciso falar esse tipo de coisa, né? É isso. Vamos lá, falei demais. Quem mais quer retomar aí? Gabriela. Oi, gente, tudo bem? Licença. Eu sou acadêmica do Direito da UFOP, então eu não estava conseguindo participar um pouco das reuniões por causa muito do horário também, mas ela já consegui participar. Bahia, esse caso que você citou me fez lembrar muito de um processo que eu tive contato, que eu fiquei, assim, eu até fui perguntar para o meu antigo orientador, porque eu não sabia que isso era possível, né? Que foi basicamente, tipo, era uma mulher trans e ela estava com todos os documentos, tipo assim, retificados e tudo mais, em nenhum momento no processo, inclusive, foi levantada a questão, né, tipo, dela ser uma mulher trans mesmo. Então, só que aí quando eu fui pegar, tipo, foi até no Majop, assim, eu fui pegar o caso, no polo ativo tava o nome de registro. E, tipo assim, mesmo com... aí que eu percebi que se tratava, inclusive, né, de uma mulher trans. Porque, e aí eu perguntei para Marcelo na época, falei, como que isso pode acontecer, né? Porque em algum... tipo, porque... Bom, já trabalhei no TJ, então a pessoa que cadastrou, né, provavelmente colocou o CPF dela e esse CPF puxou para um nome que não é o nome dela, né? Então, tipo assim, isso é tão surreal, porque isso para mim é a parada do conta-gotas, né? De tipo assim, poxa, a gente está te dando aqui, a gente está te incluindo, né, meio que nessa exclusão, mas você sempre vai ser lembrada, ainda que isso não seja a questão, sabe? Então, eu acho que, tipo, me lembrou muito disso, assim, de pensar como que existem, acho que, registros e coisas, assim, muito meio submundo, e aí o Marcelo até levantou a questão de ser, sei lá, de o TJ utilizar o mesmo sistema, por exemplo, da Receita Federal, alguma coisa assim, e isso me apavorou, sabe? Porque eu acho que ficou ainda um tempo o processo meio que correndo assim, até que a juíza, na época, acho que ela deu uma decisão pedindo para retificar, né, no polo ativo, e como que isso é muito surreal, né? Porque é essa marca de, tipo assim, olha, a gente está concedendo esse espaço aqui, mas, de alguma forma, isso está anotado ali, sabe? E aí, isso de ter pedido um documento que não tem validade nenhuma, né? Então, os entraves que a gente pensa, assim, né? Mesmo nesse sistema de inclusão, assim. Exato. Quer dizer, como se a decisão do STF não tivesse sido clara o suficiente, né? Como se o provimento lá do CNJ não tivesse sido claro suficiente. Inclusive, pessoal, hoje teve uma reunião da Comissão Nacional da OAB, da Comissão da Diversidade Nacional, em que a Amanda, que é a presidente nacional, ela apresentou algo que foi aprovado no Conselho Pleno sobre exatamente uma revisão das normas a respeito da diversidade sexual para advogadas e advogados no país. É uma mudança bastante significativa, né? Não sei se você teve tempo de ler, acho que você leu também, né, Rob? Eu mandei lá no grupo da diversidade, se quiser falar um pouco sobre isso, que ela vai tenta tocar exatamente nesse problema, Gabriela, porque, assim, não são só as partes que veem isso como algo problemático, que já é problemático, mas os próprios advogados trans, por exemplo, advogadas trans, passam por isso no seu dia a dia, às vezes, inclusive, mesmo já tendo o nome retificado, né? Nossa, é essencial que está lá. Claro, essa é uma proposta originalmente de 2023, sempre vai ter avanços que são necessários. Eu cito que lá praticamente ignora pessoas não binárias, né? Mas a gente nunca pode ficar naquela exigência de perfeição já no primeiro passo, senão as coisas não funcionam. Quer dizer, se for um avanço na direção certa, já é uma coisa essencial. Depois nós fazemos novos ajustes. E é um problema recorrente. Se eu for na OAB e pedir para tirar uma certidão, que eu mandei para o STF, inclusive ontem, a minha, sai Doutor Robin, abre parênteses, né?
eu entro no CEU, tá, Robin Pedroso Barbosa, abre parênteses, registrado civilmente como, tanto que hoje saiu uma ata de uma audiência, doutor Robin. Eu vou brigar. Ah, não, tá brigando por pouca coisa. Não, não tô brigando por pouca coisa, eu tô brigando pelo correto. Se alguém achar ruim, eu falo, eu sou processualista. Aí eu uso a frase do Auri Lopes Júnior, né? Processo é forma é garantia. Não é, certo é certo. Né? E a gente tem que ter essas coisas certas. E já que é absolutamente pacificado, tanto nas instâncias do STF, como mesmo no Executivo Federal, que o nome social goza das mesmas garantias do nome civil. Né? E outra coisa, sinceramente, tudo hoje é indexado pelo número do CPF. Né? Não tem por que ficar... não, mas vai ficar em dúvida se é a mesma pessoa ou não, minha querida. Eu tenho o número da minha OAB, olha o número da minha OAB. Olha o número do meu CPF. Esse discurso de conveniência, que é o que eu sempre ouço. Tá? Não, a gente precisa isso para fins de registro. Não, o nome não é o registro. Tá? Sabe, o registro, vamos ser velhas aqui, o registro é o RG, o registro geral. Ou agora tudo que é o CPF. Mas não, eles ainda estão presos nisso. E aí sempre, e é a mesma coisa que a gente ouve na questão de famílias que saem das famílias de apenas 2 pessoas. Né? Não, mas vai ficar muito difícil. Parabéns, ficar difícil. Vamos resolver. Não, mas como é que vai fazer no direito das sucessões? Gente, vai resolver. É difícil? Ninguém falou que tem que ser fácil. Não, vai ter que mudar o sistema. Meu querido, eu fui para o direito com 36 anos de idade, até lá eu sei de TI. Muda o sistema. E quando é para fazer outras coisas, sei lá, para colocar o campo de abono salarial para esse pessoal, eles mudam o sistema. Então, assim, não fazem, não têm a mínima vontade de fazer, certo? E colocam as desculpas mais esfarrapadas, certo? E aí eu discordo de algumas pessoas que falam assim, não, é simples fazer. Não me interessa se é simples ou é difícil. Tem que ser feito. Né? E o argumento do nome, o nome é a referência, não, o nome não é a referência. Eu sou advogado, a referência é meu número da OAB. O meu nome representa a minha pessoa. E você vai respeitar a minha pessoa, por quê? Porque eu tenho o direito da personalidade. Né? E muito mais do que as partes. Eu não encontrei, o pessoal aqui tem um pouquinho de medo de mim, porque eu sou meio sócia de corregedoria, então não tive problema com o juiz, nem com a direção do presídio. Mas eu sei que eu sou a exceção. E eu sei que não é por um respeito ao meu nome, um respeito ao meu gênero e à minha personalidade. Eles estão fazendo isso porque é o melhor para eles. Né? É a triste realidade. E eu vou continuar brigando pelo colocar doutor ao invés de doutora, eu vou brigar. Larissa. Eu não sei se já apresentaram o texto, que eu cheguei acho que 1 minutinho atrasada, mas eu queria, no debate, assim, tinha separado 2 partes do texto, assim, que eu acho que conversam muito com a discussão prática de hoje, e uma é um trecho do texto de hoje que fala que a teoria queer, no caso, é uma perspectiva teórica que busca evidenciar como as normas jurídicas transformam elementos que são, na verdade, contingentes e históricos em características que aparentam ser naturais e universais. Então, até mesmo nas nossas lutas, não só por reconhecimento, mas por participação, o direito já toma essa postura de transformar isso como um direito dado. E aí, né, retomando a fala do professor Bahia, falando que a gente tem que estar nesses espaços falando e mostrando, porque até quando a gente conquista, isso vai tentar ser incorporado pelo direito como se fosse dado. Isso é um primeiro ponto. O segundo é que também tem um outro trechinho, que é até citado o Eder Van Pelt, que ele faz uma crítica ele reflete criticamente sobre como a forma como o direito é utilizado para legitimar processos de exclusão, sendo, abre aspas, uma estrutura discursiva que materializa desigualdades.
E aí vai entrar muito nessa questão do gênero, que eu fico pensando, como que um direito que, se a gente for pensar fundamentalmente, ele é pautado entre o lícito e o ilícito, né, nessa categoria que o texto vai discutir, cartesiana, binária, é muito difícil, claro que a gente tem que manter as nossas litigâncias estratégicas, porque é o que a gente tem para fazer agora, mas é muito difícil, né, se o direito pode ser queer. Eu acho muito difícil, porque ele é baseado numa divisão binária entre lícito e ilícito, homem e mulher, enfim. Eu só queria fazer esse comentário, porque eu gostei muito desse texto, eu acho que ele vai bem no fundo de muitas questões, assim, práticas que a gente trata aqui e tudo mais. Obrigado, Alice. Eu acho que você pegou 2 pontos que são realmente centrais aí no texto. A gente chegou a falar um pouco sobre isso no início, mas muito bom. Samantha. Eu só queria dizer assim, que o direito é tão atrasado, e eu acho que ele está tão distante dessa realidade, o direito não consegue assimilar o que é gênero. Nós temos o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que veio para falar sobre, para distanciar da biologia, certo? Que veio para explicar o que é uma construção de gênero. Esse protocolo chegou com uma recomendação em 2021. Chegou em 2023, ele virou uma obrigação. Aí eles começaram a falar que a magistratura precisava passar por curso preparatório para entender o que é gênero. E ali nós invocamos na advocacia para as mulheres, eu estou falando ainda, olha, nem estou entrando em LGBT, eu estou falando de mulheres cis. Quando você invoca a questão da perspectiva de gênero, você tem uma resistência de todos os tribunais do Brasil. Eles não promovem a cota de equidade de gênero para promover magistradas, para promover mulheres concursadas dentro do próprio direito. Eles violam absolutamente tudo. Então, a realidade está tão... Nós estamos tão distantes disso que, infelizmente, eu acho que a gente vai continuar batendo como uma questão acadêmica, porque enquanto os dinossauros do direito realmente não se reciclarem, vai ficar muito difícil a gente pensar em evoluir e desconstruir uma visão binária de mundo, né, que é tão atrasada, que é tão limitada, que é tão restrita, que é tão excludente. Era isso. Ok, é isso mesmo, Samantha. Antes de passar para a Lidiane, eu dei um curso ano passado para a Escola da Magistratura aqui, trabalhista aqui de Belo Horizonte, para falar sobre um evento que eles fizeram. Chamaram algumas mulheres para falar e me chamaram para falar sobre questões, a implicação disso para pessoas LGBT, mais particularmente pessoas trans, e um desconhecimento geral mesmo, desconhecimento imenso, uma boa vontade, me pareceu, mas um desconhecimento enorme. Enfim, espero poder ter ajudado de alguma forma, pelo menos situar as pessoas do tamanho do problema. Lidiane. Boa noite, pessoal. Em relação ao direito estar bem atrasado, isso é pura realidade, eu pude ver isso durante o meu mestrado, porque eu sempre tentava abordar questões LGBTs, independente das áreas que tinham no meu mestrado. Então, embora tenha sido voltado para o direito, chegou a ponto de alguns professores me chamarem para conversar, para eu explicar, tipo, o que seria a comunidade LGBT, o que seria os direitos que a gente busca e tudo mais. Então, tipo, e são pessoas grandes na área, professores que publicam diversas coisas, a ponto de não saber o que é o básico, gente. É, tipo, triste demais para a gente ver isso. Nossa Senhora, essa realmente me assustou. E olha que, assim, no meu curso de Direito, mesmo na época de mestrado, doutorado, essas coisas não eram abordadas em faculdades de Direito, né? Essas questões não eram abordadas de jeito nenhum. Mas, assim, eu não achei que hoje em dia, né, você deve ter feito mestrado há pouco tempo, né? Você não deve ter feito mestrado há muito tempo. Sim, eu terminei meu mestrado esse ano. Então, Nossa assim, Senhora. Eu já estava em salas de professores discutindo sobre alguns papers que eu tinha feito em 2023 sobre essas temáticas. Então, tipo, eu fiquei muito pasma, porque é uma coisa que hoje em dia a gente discute bastante. Os profissionais da área, eu acho que tem que saber pelo menos o mínimo sobre isso. A ponto de chegar e falar assim, não, mas senta aqui, conversar. O que é isso? O que você está querendo dizer quando você fala comunidade LGBT?
mas você tem que entender o que é cada letra, porque nem todo mundo sabe. E são coisas, tipo, tão absurdas que eu ouvi, que eu fiquei muito chocada, mas sempre daquele jeito, tentando passar a informação correta e tentando levar essas pessoas para que consigam entender, né? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que são homofóbicas e entre outras coisas, que elas parecem que fecham os olhos para esses tipos de assunto e tudo mais. Pois é, tá vendo, Samantha? E aí essas pessoas formam, viram professores e entram lá naquele grupo que a gente tá, entendeu? Vou te contar, viu? É muito difícil. Mas, assim, se serve de consolo, não sei se serve, mas por causa dessa questão do direito, de eu estar trabalhando com direito de saúde aí há mais ou menos uns 5, 6 anos, eu fui descobrir, e a gente já discutiu isso muito em tempos atrás, nos áureos tempos aí do grupo, Wagner, inclusive, já na época o Wagner apresentou, inclusive, que o pessoal da medicina também não é muito melhor não, viu? Por incrível que pareça, é inacreditável. Gente que forma em medicina e que não sabe nada sobre gênero e sexualidade, né? Então, assim, o negócio a crise é grave mesmo, né? Vamos lá, Robin, e daqui a pouco nós temos que terminar. É só continuar nessa desilusão sua, Alexandre. Achar que que os médicos, o pessoal formado em medicina entende de ciência, é igual achar que advogado entende de lei, sabe? Advogado não sabe nada de lei, e os médicos não sabem nada. Veja o CFM, os absurdos que saem, e eu não estou falando só da 24 e 27, certo? Cloroquina, certo? Medicina integrativa, que é o nome socialmente aceito, certo? De medicina alternativa, né? E eu gosto muito da frase do Tim Minchin, que para mim apesar dele ser um músico e comediante, para mim ele é um filósofo, que ele fala que medicina alternativa é aquela medicina que não se provou que funciona ou provou que não funciona. Certo? E a gente vê essas insistências, e isso não é diferente na medicina e no direito. A gente insiste, né, para trazer um autor que a gente nunca fala aqui, da área da criminologia, né, que é o Zaffaroni, ele fala da esquizofrenização. E é a esquizofrenização que a gente tem. O direito, ele cria um mundo paralelo que existe na racionalidade e na lógica do direito, e que as normas do direito fazem todo sentido nesse mundo paralelo. E trata esse mundo paralelo como se fosse o mundo real. A Larissa estava falando, né, da binariedade. Mesmo quando a gente escapa da binariedade, a gente ainda está dentro da ideia do digital. Digital no sentido mais literal, de dígitos, do número discreto, números clausos. É a mesma coisa, é esse mundo esquizofrênico e fantasioso, que aí a gente fala, o direito é lindo, o direito é maravilhoso, e o direito funciona, e prisão diminui a criminalidade, e é isso. Não adianta nada a gente sair do binário e continuar, certo, dentro do digital. A gente tem que sair para a ideia do contínuo, do fluido, e tudo bem, nós somos primatas que contam nos dedos, mas eu gostaria de imaginar que a gente evoluiu um pouquinho além do contar dos dedos. Exato. Vamos lá, Saulo, diga. Ale, na verdade é que sei que a gente está caminhando para o fim, né? Eu queria só fazer um convite, que é mais para o pessoal que está aqui na UFOP, né? A gente vai fazer o primeiro fórum dos direitos LGBTs aqui no município de Mariana. O Ale vai estar aqui com a gente fazendo uma palestra. Então, quem estiver aqui da região, puder vir, vai ser no dia 28, na parte da manhã. Eu queria só aproveitar o espaço para convidar todos, todas e todos. Vai ser um momento muito importante para o município. Muito bem, Saulo. Depois coloca lá no grupo flyer, essas coisas, né? Ok, pessoal, espero não ter deixado, né, os estudantes, principalmente, aí, desanimados, né, achando que é tudo uma porcaria e que não está servindo para nada, não é bem isso, deixando bem claro que a gente desce a lenha no direito, mas a gente é uma relação meio ambígua, né, de amor e ódio aí pelo direito, né.
Mas continuamos firmes aí. Daqui 2 semanas faremos uma nova reunião. Eu estou querendo ver se eu convido um advogado lá de São Paulo, que eu tive na banca da tese dele. Ele fez uma tese, o que ele chama de cifra arco-íris, sobre como que o direito ele dificulta o acesso ao judiciário a pessoas LGBT, particularmente pessoas trans e travestis. Quero ver se ele topa vir. Eu já tinha falado com ele antes, né? Quero ver se ele topa vir na próxima reunião. Se não, eu vou pensar, e tenho também algumas outras coisas que eu queria discutir ao longo aí do semestre, né? A gente vai alternando aí. Se tiverem ideias também, a ideia do grupo é da gente construir em conjunto, né? Então, deem ideias aí também, pessoas, ou vocês mesmos, coisas que vocês estão pesquisando, para a gente poder trazer. Ok? Deixa eu finalizar aqui a gravação.